Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo e também comente a sua opinião abaixo. E o tema de hoje é a armadura de Deus. Como nós podemos nos revestir dessa proteção, de toda a armadura de Deus e assim batalharmos espiritualmente, vencermos as nossas batalhas, aquilo que se levanta contra nós. E, portanto, o texto base está em Efésios, capítulo 6, versículo do 11 em diante, que nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui Paulo fala de todos os elementos que fazem parte da armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança. Nós vemos aqui alguns elementos que são essenciais para que nós possamos nos defender contra os ataques espirituais, contra as ciladas do adversário das nossas almas. E quais são esses elementos? Primeiro de tudo, aqui Paulo fala que nós não devemos lutar contra seres humanos. Quando alguém se levanta contra nós, muitas das vezes fala algo, nos agride verbalmente, nos calunia, levanta falso testemunho, ou desenvolve toda uma estratégia para nos prejudicar de algum modo, muitas das vezes essa pessoa ela não está atuando por conta própria, mas sim sendo influenciada por espíritos malignos, que também estão agindo na vida desse indivíduo. E por isso nós vemos também tanta injustiça no mundo, tanto mal que é praticado contra inocentes, perseguições, calúnias, falso testemunho, traições. Por quê? As pessoas, obviamente, já têm essa predisposição da natureza caída do pecado, um desvio de caráter, e eles dão brecha, dão margem para serem influenciados pelo maligno. E é por isso que nós vemos tanta destruição. Principalmente quando você se levanta para fazer a diferença em algo. Você que às vezes é correto no seu trabalho, na sua escola ou na igreja. Pode haver objeção espiritual em qualquer ambiente desse. E nós devemos estar atentos para nos revestirmos da armadura de Deus e assim resistir no dia mau. Que é isso que Paulo fala. Porque o dia mau ele vem para todos. O servo do Senhor, ele não passa somente por bonança, mas também nós somos provados, tentados. O próprio Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo adversário, mas como é que ele venceu? Ele utilizou aqui um dos elementos, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para refutar as ciladas do adversário, os sofismas, o engano, porque ele é o pai da mentira. Então, nós vemos aqui, cingir os lombos com a verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho eterno de Deus. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele fala assim: Pai, que conheçam a verdade. A tua palavra é a verdade. Que conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste, o Messias. Aqui nós temos o resumo de todo o projeto de salvação. O Pai, Criador, sendo um, obviamente, no conceito de trindade, são três personalidades em um mesmo Deus, três revelações distintas, três ministérios em um mesmo Deus. Inclusive nós temos uma série que divide só sobre a trindade, para que você entenda as manifestações do Pai no Velho Testamento, a manifestação de Cristo e, posteriormente, do Espírito Santo nos últimos dias, que estão até agora, até os nossos dias. E o Senhor fala que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, o Messias, aquele que iria redimir a humanidade de seus pecados através do sacrifício perfeito. O Evangelho é simples, a verdade é simples, por isso que Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está simplificando em meio a um mundo
que era acostumado ao politeísmo, a milhares e milhões de deuses para cada coisa, o Senhor fala, olhe, para você chegar até o Criador, você tem que passar pelo caminho que sou eu, pela verdade que sou eu, e pela vida, você só terá vida se você também passar por mim. Que vida é essa? Vida eterna. Então, nós devemos estar cingidos a cada dia com a verdade. Por quê? Porque o império das trevas, do adversário, dos nossos adversários espirituais, as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas, eles são especialistas no engano, na arte da mentira, na arte da persuasão, para enganar e distanciar o homem cada vez mais do projeto de salvação. Não foi isso que ele fez, a antiga serpente, desde a narrativa ali do Éden, quando ele diz, vocês foram proibidos de comer do fruto? O Senhor disse que vocês morreriam. Na verdade, vocês não morrerão. Vocês serão deuses como ele. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Então, ele já distorce a verdade desde a fundação do mundo. Então, é imprescindível que nós estejamos firmes nessa palavra da verdade, para que não possamos ser enganados pelas heresias. Eu já vi uma analogia muito interessante, que o veneno, para matar, precisa ser invisível. Na verdade, uma pequena gota de um veneno, em um copo d'água ou em um líquido, já pode ser capaz, a depender, né, do tipo, e ali da consistência, já pode ser capaz de levar o indivíduo à morte. Então, a mentira, ela não vem de forma explícita. Muitas das vezes, ela vem cercada de verdades relativas para que seja algo aceitável para cada um de nós. Então, o primeiro ponto é esse. Esteja firmado na verdade de Deus, na salvação através de Cristo, o Messias, o enviado, que morreu, assim como foi profetizado pelos profetas no passado, para nos dar vida eterna. E vista a couraça, né? Estejais também vestidos da couraça da justiça. Nós não somos justificados por nós mesmos, pelas nossas obras ou pelo nosso mérito, mas nós somos redimidos e justificados pelo justo, que morreu em nosso lugar. Tomou o pecado sobre si para nos justificar de toda condenação. Isso quer dizer também que se nós somos justificados, não há mais nenhuma condenação sobre nós. Não podemos então cair, mais uma vez, na mentira do enganador, que vai sempre nos acusar. Então, mesmo quando nós pecamos, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar de cada pecado, de todos os pecados, desde que nós demonstremos arrependimento sincero e busquemos a cada dia nos afastar do pecado. Então devemos confessar nosso pecado, sabendo que o Senhor é justo e fiel para nos perdoar, através do sangue que ele verteu na cruz, e assim nós não teremos mais nenhuma acusação. O justo nos justificou. Então, o terceiro ponto aqui, calçar os pés com o evangelho da paz, que é justamente esse evangelho. O Senhor diz que a paz, ele nos dá uma paz que o mundo não dá. Que a paz do Senhor, ela independe das circunstâncias, das condições físicas, materiais. Nós temos paz plena nele, porque a paz do Senhor, ela é uma paz verdadeira, que ela transcende dessa vida para a eternidade. E também devemos tomar o escudo da fé. O escudo é um instrumento de defesa. Numa guerra é importante que você saiba atacar, mas também se defender. Então aqui Paulo fala que a fé, ela é o nosso escudo. Porque mesmo quando as lutas se levantarem, os gigantes se levantarem, opressões espirituais, mentira, engano, calúnia, ataques físicos, ataques espirituais, você vai estar firmado na palavra de Deus, firmado nessa verdade de que maior é quem está conosco do que os que estão aí fora no mundo. Então, nós vemos como Caleb e Josué entraram na terra prometida porque eles tiveram fé nas promessas de Deus, enquanto os demais espias e todo o povo de Israel ficou murmurando e não acreditaram. Olha, não tiveram fé no cumprimento da palavra de Deus, mesmo após tantos prodígios que o Senhor operou no deserto. Então eles tiveram medo. Eles disseram, os homens dessa terra, que filhos de Anak, né, os Anakins, eles são descendentes dos gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles. Então, eles não usaram o escudo da fé e deram margem para o adversário, para o problema, né? Engrandeceram a adversidade, não confiaram
na grandeza do Deus que estavam com eles. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós seremos derrotados em todas as batalhas, em todas as áreas da nossa vida. É importante estarmos firmados nesse Deus, que fazendo ou não, nós devemos continuar firmes na presença dele. Ele querendo ou não, dando livramento ou não, abrindo a porta ou fechando a porta, independente, nós estamos firmados em quem Deus é e não no que ele faz, né, por nós. Que ele já fez muito e continuará fazendo, mas a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas, acima da nossa. Então é importante saber disso. Por fim, o apóstolo também fala que através do escudo você consegue se defender dos dardos inflamados do maligno. São as setas do adversário, o engano, a dúvida, o questionamento, a acusação que ele joga contra nós. E por isso a importância também do capacete da salvação. Essa proteção da cabeça, que muitos falam que a batalha espiritual começa na mente, porque é através da mente que surge o desejo de pecar contra Deus, a lascívia, a prostituição, a raiva, a mágoa, a ira. Sempre vai surgir primeiro na mente e depois o indivíduo aquilo vai descer, né, para o coração e ele vai terminar consumando o ato, consumando o pecado. Mas a seta primeiro, maligna, ela vem na mente. Tem pessoas que por conta de uma influência negativa, de uma palavra que ouviu, perderam a fé completamente em Deus. Uma influência às vezes, uma doutrina, uma heresia que foi pregada, um escândalo, uma dúvida, um questionamento. Quando é de ordem maligna, é capaz de minar a nossa fé e destruir todas as nossas defesas. Então, devemos nos revestir do capacete da salvação. O que isso significa? Que a obra de Cristo foi completa na cruz. Ele já derrotou todos os nossos adversários e os expôs à vergonha. O apóstolo Paulo fala isso. Quando o Senhor ele oferta a sua vida em sacrifício, ele expõe os nossos adversários à vergonha. E ele vence toda a obra do maligno, desfaz as obras do adversário através do caráter de Deus, da bondade de Deus manifesta em favor da humanidade. E outro elemento importante que nós já mencionamos, mas é segurar a espada do Espírito. Isso não é a palavra de qualquer forma, utilizar a palavra de qualquer forma, mas a palavra no Espírito, a palavra que é imbuída da revelação, que vem do alto. Então é você se alimentar cada vez mais da palavra do Senhor, porque é através da palavra que você vai rebater heresias, rebater doutrinas contrárias. É o que mais tem hoje. Se abrir seu YouTube, vão ter pregadores de tudo que é coisa, né? Muitos pregando heresia, salvo uma vez, salvo para sempre. Outros vão dizer que não é necessário arrependimento, que você pode continuar pecando, que Jesus já lhe salvou e pronto. Isso é heresia. E você rebate isso através da palavra de Deus. Outros vão falar que existem muitos caminhos para chegar a Deus, cada um tem sua verdade, e que Jesus não é suficiente. Isso você rebate através também do uso da palavra de Deus na revelação. Todas as heresias. Então, outros vão dizer que Cristo não é Deus, não tem atributos de divindade, foi apenas um grande homem, um grande sábio, filósofo. Mais uma vez, para que você consiga se defender contra esses ataques espirituais, esses ataques à fé, é necessário conhecer e manejar bem a palavra da verdade, como Paulo também recomenda a Timóteo. E, por fim, tendo tudo isso, Paulo diz que é necessário orar em todo tempo, com súplica no Espírito e vigiar, né? E também intercedendo por todos os santos. Aqui ele fala da importância da oração, da vigilância. O cristão que não ora, ele é um cristão que é fraco na fé. Ele vai em algum momento enfraquecer, porque a oração é a nossa principal forma de nos conectarmos com Deus. Quanto mais nós conversamos com alguém, mais intimidade nós temos. Então, orar ao Senhor, ao nosso Pai, é você ter uma conversa com Ele diariamente. Então, é importante ter uma vida de oração. É importante ter uma vida de leitura da palavra de Deus, meditação, usar também outras armas espirituais, o jejum, a adoração, estar presente no corpo. Isso aqui, súplica por todos os santos. Para que você possa orar pelo corpo de Cristo e também ser beneficiado pelas orações da igreja, você tem que estar congregando em um local, obviamente, que seja
formado por cristãos maduros na fé, onde seja pregada a palavra da verdade na revelação de Deus e não um evangelho de prosperidade somente para esta vida. Então, quando você encontra esse local de cristãos maduros, cheios do Espírito Santo, com a multiforme graça do Espírito Santo, cada membro ali você vê que tem um dom de Deus, e flui, a igreja que flui nos dons do Espírito, você vai também ser edificado a cada dia. Nas orações que você receberá, imposição de mão, através dos ungidos, dos pastores, a oração nos grupos de assistência, as intercessões, isso também vai lhe fortalecer e lhe proteger contra qualquer ataque espiritual, contra heresias, porque lá no corpo você também vai ser alimentado pela doutrina revelada por Deus. Então, esses são os elementos para que nós possamos ter uma postura ativa, atuante, e não passiva, de, meu Deus, fizeram um trabalho para mim, eu estou sofrendo uma perseguição espiritual, e orem por mim. Não é isso. Você pode pedir oração, né? Como eu falei aqui desse último elemento, mas o servo do Senhor, ele tem que estar munido dessa armadura completa de Deus, para que assim nós possamos vencer qualquer batalha. E o Senhor, ele nos chama para que possamos ser guerreiros espirituais e desfazermos as obras do adversário, assim como Cristo. Pois bem, se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, convido a curtir, para que esse vídeo também alcance mais pessoas. Mande para alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal, comente abaixo também o que você achou, se você tem alguma experiência para compartilhar. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.